Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia? Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre ecologia. Nós vamos trabalhar as relações ecológicas, ou também chamadas de relações entre os seres vivos. Quero dizer para vocês que existem dois tipos de relação: relações harmônicas e relações desarmônicas. Relações harmônicas é quando as duas espécies são beneficiadas ou quando uma espécie é beneficiada e a outra não tem prejuízo. E as relações desarmônicas é quando uma das espécies ela sai com prejuízo. Muito bem, então vamos começar pelas relações harmônicas e relações harmônicas intraespecíficas. O que significa essa expressão intraespecíficas? Intra significa dentro, ou seja, relações harmônicas dentro da mesma espécie. Ok? Todo mundo entendeu? Tranquilidade, vamos continuar. Primeiro exemplo de relações harmônicas intraespecíficas. Colônia. Então, o que é colônia? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie, lembre-se que é intraespecífica, em que os seus corpos estão intimamente ligados. E que se apartá-los, que se separá-los, isso é fatal, ok? Então, eles vivem intimamente ligados, organizados intimamente, ok? E se separarem, isso é fatal. Temos como exemplos de colônias, bactérias, colônias de bactérias. Estão lembrados do segundo ano? Aqueles exemplos de colônias de bactérias. Então, diplococos, as bactérias em formas de cocos, aquelas redondinhas, né? Diplococos, que se unem em duas. As streptococos, que é feito uma fila, feito um colar de bactérias. Estafilococos, que é feito um cachinho de uva, um aglomerado, parecendo um cachinho de uva de bactérias. E as sarcinas, que são colônias em formas de cubo. Ok? Os corais também formam colônias, os recifes de corais. Então, a exemplo dessa imagem aqui, você tem vários corais todos unidos, intimamente ligados. Isso é fundamental para a sua sobrevivência. Temos também aqui como exemplo de colônia protozoários. Alguns protozoários, algumas algas, feito as algas do gênero Volvox, elas vivem unidas, tá certo? Bem unidas. Alguns quinidários, né, vivem bem unidos. Exemplo de quinidários, nós temos aqui os corais, né? Mas existem outros tipos de quinidários, feito um quinidário chamado de Obelia. Tem uma forma de vida de pequenas medusas e tem outra forma de vida, uma forma de pólipo, uma forma fixa. São as obélias, ok? Que vivem em colônia. Certo? Então, algas, alguns protozoários também formam exemplos de colônia. Outro exemplo de colônia, um quinidário muito conhecido, são as caravelas. Quando você vê na praia ali aquela caravela portuguesa, a gente pensa, né, aquele animal que tem, ou aquele conjunto de animais, né, porque se trata de uma colônia, que forma tipo uma bolsa de ar. É isso que se você pegar, você sofre queimaduras, não é verdade? Você sofre fortes queimaduras na sua pele. Então, aquela caravela não é um indivíduo, como parece, mas é uma colônia de indivíduos. Ali existem organismos que estão sendo responsáveis pela produção de gás para manter a caravela inflada. Outros organismos são responsáveis pela reprodução e outros organismos são responsáveis pela defesa, por isso que eles produzem aquela substância urticante que queima a nossa pele, e outros organismos estão responsáveis pela alimentação, pela nutrição da colônia, ok? Muito interessante, não é verdade? Vamos continuar, pessoal. Daqui a pouco vai ter musiquinha, tá bom? Outro exemplo de relação harmônica intraespecífica é a sociedade. Qual a diferença entre colônia e sociedade? É que na sociedade os corpos são separados, não são intimamente ligados, porém são organizados em atividades, organizados em funções. Temos como exemplo as abelhas. As abelhas elas têm corpos separados, porém elas têm indivíduos
Ou seja, eles se organizam em funções. Então, dentro de uma colmeia, eu tenho a abelha rainha, que tem a função de reprodutora, o zangão, que também tem a função reprodutora, as operárias, que realizam a maior parte do trabalho dentro da colmeia, as operárias que não têm, assim, a função reprodutora, tá certo? Raramente as operárias produzem ovos, raramente. A função específica das operárias é buscar o pólen, buscar o néctar, fabricar o mel, cuidar das rainhas, também cuidar dos filhotes e a defesa da colmeia. E o zangão, professor? Só reprodução? É só reprodução, o zangão, tá? Tem a vida boa. Porém, quando o zangão ele sai com a rainha para o voo nupcial, ele não volta mais para a colmeia, porque ele morre depois da cópula. Tá bom assim? Ok, muito bem. Temos também aqui como exemplo de sociedade os cupins. Olha aqui a cupim fêmea, a rainha, com o seu abdômen completamente cheio de ovos. E temos aqui as formigas, que também é um exemplo de sociedade. Quem aqui não já comeu uma tanajura? Eu não. A tanajura, quando você come uma tanajura, ali, aquele abdômen, pessoal, o que é que tem ali? Ali tem ali milhares e milhares e milhares de ovos de formigas. Quando você come uma tanajura, você está comendo, na verdade, todo um formigueiro. Porque a tanajura ela vai voar, quando cair suas asas, né, ela vai se estabelecer no solo, vai cavar um buraco e vai depositar todos aqueles ovos, dando origem a um novo formigueiro. Então, cada tanajura que você que gosta come, você está destruindo um novo formigueiro que vai surgir. Agora nós vamos trabalhar exemplos de relações harmônicas interespecíficas. Inter significa entre. O que é um tratado internacional? É um tratado entre nações. O período de divisão celular chamado de interfase. É entre uma divisão e outra, o período entre uma divisão e outra. Então, jogos interclasse. Entre uma sala e outra. Então, inter significa entre. Relações entre espécies diferentes. Primeiro exemplo de relações harmônicas interespecíficas é o mutualismo. Aí você observa aqui do lado, professor, por que esse símbolo mais? Porque no mutualismo as duas partes são beneficiadas, as duas partes têm proveito, ok? Por isso que é a relação harmônica. Então, no mutualismo também a união é vital. Se separarem essas duas espécies, se torna fatal para elas, ok? A união é vital. Temos como exemplos os líquens. Quem aqui não já viu essas manchas nas árvores, não é verdade? Então, os líquens são associações mutualísticas de algas e fungos. As algas fornecem para o fungo produtos da fotossíntese, matéria orgânica, carboidratos, e os fungos fornecem para as algas água e sais minerais. Muito bem, outro exemplo aqui de relação harmônica interespecífica, aqui é exemplo de mutualismo, temos os cupins. Os cupins e um protozoário flagelado chamado triconinfa. Esse protozoário flagelado chamado de triconinfa, ele vive no intestino dos cupins. Esses protozoários não conseguem roer a madeira, mas os cupins conseguem. Os cupins não conseguem digerir a celulose da madeira, mas esses protozoários conseguem. Deu para perceber aí a utilidade de um para o outro? Os cupins não conseguiriam viver sem esses protozoários, nem esses protozoários conseguiriam viver sem os cupins. Então, um tem utilidade para o outro, e eles conseguem viver assim, harmonicamente, ok? E outra relação, pessoal, que é muito utilizada como exemplo de mutualismo, são as abelhas e as flores. Como assim? Porque existem plantas que não conseguem se autopolinizar e realmente precisam das abelhas para realizar sua polinização, ok? E as abelhas precisam intimamente também do néctar. As abelhas não conseguem viver sem o néctar, sem o pólen, porque disto depende o sustento delas. Então, um exemplo muito utilizado como exemplo de mutualismo é a relação entre as abelhas e as flores, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Pessoal, vamos agora ver o exemplo de protocooperação. Protocooperação é uma relação
harmônica interespecífica entre espécies diferentes. Ok? Temos aqui esses dois sinais, mais, porque as duas espécies são beneficiadas. Na protocooperação, a ajuda não é obrigatória. Ou seja, se essa ajuda for cortada, for separada, as espécies não vão morrer, vão continuar vivendo, ok? Vivendo normalmente. Porém, as duas espécies juntas é melhor para elas. Um exemplo de protocooperação, vamos dizer aqui entre nós, é o homem e o cão de guarda. O homem conseguiria viver sem um cão de guarda? Conseguiria. O cão de guarda conseguiria viver sem um homem? Também conseguiria. Mas os dois juntos não é melhor? Ou seja, o homem ele fornece alimento para o cão de guarda e o cão de guarda oferece proteção para o homem. E até aquele cão que você usa com a finalidade de cuidar do carinho, do conforto, da amizade dele, também é uma protocooperação. Você cuida dele, cuida da saúde, cuida da alimentação dele, da higiene dele, e ele te dá conforto, ele te dá carinho. É um exemplo de protocooperação também. Ok? Muito bem. Então, temos aqui como outros exemplos de protocooperação o crocodilo e o pássaro palito. O que acontece? Depois que o crocodilo ele se alimenta lá de sua presa, ele fica com a boca entre os dentes cheios de carne. Só que o crocodilo não consegue ter essas carnes do dente. Então ele abre sua boca e o pássaro palito vai lá comer esses restos de carne que fica entre os dentes do crocodilo e fazer a higiene bucal dele, ok? Mas professor, e o crocodilo não vai comer esse pássaro não? Como é que o crocodilo também vai matar aquele pássaro, aquela ave que está o beneficiando? Então, há uma relação aí de protocooperação, em que um ajuda o outro a viver melhor. Temos também aqui o gado bovino e as garças, que andam sempre juntas, né? Por quê? Porque, por exemplo, aqui no capim tem muitos insetos. E à medida que o gado vai andando, ele vai tangendo esses insetos. E a garça vai se alimentando deles. Mas ao passo que se a garça olhar para o boi ou para a vaca e ver ali um carrapato penduradinho, bem gordinho, cheio de sangue, a garça vai lá e vai comer o carrapato. Então, a garça está sendo beneficiada pelo boi, pela vaca, tá? Ao mesmo tempo em que o gado também está sendo beneficiado pela ação da limpeza das garças que comem os seus parasitas, que comem os seus carrapatos. Outra relação de protocooperação muito interessante, pessoal. Essa é fantástica. É desse caranguejo aqui, olha, chamado de paguro. E as anêmonas do mar. Lembrem-se que anêmonas são exemplos de quinidários que produzem substâncias urticantes que queimam, não é verdade? Então, o que é que esses caranguejos fazem? Ele pega uma concha vazia de caramujo, pega os quinidários, as anêmonas do mar, e coloca em cima dessa concha, e para onde ele vai, ele arrasta essa concha. Ele fica ali morando dentro dessa concha, tá? E sobre a proteção, sobre a guarda das anêmonas do mar. O que acontece? Quando vem um tubarão ou outro peixe comer o paguro entra na concha. Quando o peixe vê as anêmonas, então o peixe sabe que aquele animal ali, que aquela anêmona é perigosa, porque ela causa terríveis queimaduras. Então o peixe volta e não vai comer o caranguejo. Então o que acontece? O caranguejo tem um benefício de ser protegido pela anêmona. E a anêmona tem um benefício de passear com o caranguejo, porque o caranguejo vai arrastar ela por todo lugar. E qual o benefício disso, dela ser arrastada por todo lugar? É porque, como elas são animais fixos, a sua capacidade de obter alimento, já que ela é fixa, é limitada. E agora, andando, sendo arrastada pelo caranguejo, então ela vai andar, ela vai ter um território maior para a captação de seus alimentos, ok? Então, uma espécie é beneficiada com a outra. Se separarem, eles conseguem viver? Conseguem, mas juntos é melhor. Vamos continuar. Comensalismo, relação harmônica interespecífica. Agora observem aqui, pessoal, os sinais. Os sinais aqui é o quê? Mais ego. O que isso significa? Que uma espécie é beneficiada e a outra não tem prejuízo. Comensal significa comer junto, sem causar prejuízo.
Vamos a um exemplo de comensalismo entre nós humanos? Você tem resto de comida em casa. Aí você pega esse resto de carne e coloca assim num papelão na rua. Aí vem os cachorros da rua e comem esse resto de comida. Então, esses animais da rua, ao comer aquele resto de comida para você, te trouxe algum prejuízo? Não te trouxe prejuízo nenhum. Porém, ele foi beneficiado porque comeu junto, se alimentou dos restos da tua mesa, tá? Então, por exemplo, na natureza nós temos o exemplo do leão e a hiena. Então, o leão acabou de predar ali, acabou de abater uma presa, aqui nesse exemplo, uma girafa. O leão comeu, se empanturrou, não aguenta mais, agora vai dormir, e o resto da presa, a carcaça, que ficou ali abandonada, vai servir de alimento para quem? Para as hienas. As hienas não têm um porte físico adequado à caça, tem um andar desajeitado, porque porém tem uma mandíbula muito forte. Então, o que acontece? As hienas se alimentam dos restos deixados pelo leão, ok? Muito bem. Outro exemplo, nós temos aqui o tubarão e o peixe-piloto ou a rêmora. Esses peixes, eles têm um adesivo que eles andam colados no tubarão. Isso não causa prejuízo nenhum para o tubarão, tá certo? O tubarão abateu uma foca, então todo o resto de carne que se desprendeu da bocanhada do tubarão, a rêmora vai se alimentar. Então, para ela andar junto ao tubarão é benefício para ela. Porém, para o tubarão não é prejuízo porque ela vai se alimentar dos restos. Tudo bem assim, pessoal? Vamos continuar? Outro exemplo aqui de relação harmônica interespecífica é o inquilinismo. Tem uma música secular, tá, pessoal? Eu não curto essas músicas, tá? Mas quem tem vizinho escuta, não é verdade? Que diz: você foi, na minha vida, a pior inquilina. O que significa esse nome inquilino? Significa morador, né? Então, quem mora de aluguel é um inquilino, tá certo? Então, é morar junto. Essa expressão inquilino significa morar junto. Então, inquilinismo é uma relação harmônica, como falei, e interespecífica, e mais zero. Por que mais? Porque uma espécie é beneficiada. E zero, porque a outra não tem prejuízo. Significa morar junto sem causar prejuízo, já falei. Exemplos, árvores e orquídeas. Então, temos aqui as orquídeas que crescem apoiadas nas árvores. Isso é um exemplo de inquilinismo. Uma dica para vocês, pessoal. Orquídeas, na verdade, espécies, é um exemplo de espécie epífita. Ep, acima, fitoplanta. São espécies que moram, que vivem acima de outras plantas, que moram apoiadas em outras plantas. E uma característica peculiar da Mata Atlântica, da nossa Mata Atlântica, são espécies epífitas. O epifitismo, espécies que moram apoiadas em galhos de árvores. Muito cuidado, tá, pessoal? Não é parasitismo, certo? E um exemplo típico de epifitismo, nós temos aqui na nossa Mata Atlântica. Então, não esquece, se você ler uma questão do Enem ou do SSA, ok? Que fala sobre espécies epífitas, pode marcar a alternativa que vai ser Mata Atlântica. Muito bem, temos aqui outro exemplo de inclinismo, que é o peixe antrono e a holotúria. A holotúria é o pepino do mar. Então, pessoal, olha para cá. Tá vendo isso aqui? É isso mesmo que vocês estão pensando. Isso aqui, pessoal, é o ânus da holotúria. Esse peixinho aqui é o peixe agulha ou peixinho antrono. Quando ele se encontra em perigo, o que é que ele faz? Ele entra no intestino, se esconde no intestino da holotúria. Quando o perigo passa, quando o seu predador vai embora, o que ele faz? Ele vai e sai novamente e vai embora. Ok? Então ele aqui morou temporariamente só buscando uma proteção. Escapou fedendo, né? Porque se abrigar no intestino do outro é complicado. Ok? Outro exemplo de inclinismo é o peixe palhaço, tá certo? O peixe palhaço que vive entre as anêmonas. As anêmonas do mar são quinidários que produzem substâncias urticantes, mas só que esses peixes palhaço, eles têm defesa contra as toxinas da anêmona. Então eles conseguem viver entre os tentáculos dela normalmente. Então, eles morando ali, pessoal,
eles têm a proteção dos tentáculos da anêmona, sem causar nenhum prejuízo à anêmona do mar. Ok? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre as relações desarmônicas. O que são relações desarmônicas? São relações que causam prejuízo. Ok? Exemplos de relações desarmônica intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie. O canibalismo é a predação dentro da mesma espécie. Isso acontece com alguns artrópodes, como alguns insetos, como o louva-a-Deus, que depois de copular com o macho, a fêmea come o macho. Acontece também com algumas aranhas, que depois da cópula, a fêmea come o macho. E também acontece em peixes. Quando dentro de um aquário, dentro de um criador, a população de peixes está muito grande, os peixes maiores terminam comendo os peixes menores. Também acontece com os ursos polares. Acontece também com os jacarés, quando a caça por alimento está difícil, então termina os jacarés maiores comendo, os crocodilos maiores comendo os crocodilos menores. Os jacarés maiores também comendo os jacarés menores. Tá, pessoal? Então essa relação canibal na natureza, ela acontece. Vocês sabiam também que a galinha também ela é canibal? Só que ela é um canibal inconsciente, tá bom? Uma galinha não vai matar a outra para comer. Porém, você sabe que a galinha tem, às vezes, uma galinha que bebe os ovos da outra. Isso é canibalismo, tá? E se você der carne de galinha à galinha, ela também come, de forma inconsciente, logicamente, mas ela come. Temos como outro exemplo de relação desarmônica intraespecífica, a competição intraespecífica, a competição dentro da mesma espécie. Ou seja, o número excessivo de indivíduos vai haver competição por falta de espaço e de alimento, né? Falta de recursos. Ou então a briga por uma fêmea, você observa ali a briga entre cachorros disputando a fêmea, então a briga entre leões. Então, existe realmente essa briga, essa competição entre os animais da mesma espécie, ok? Por falta de recursos ou competição por espaço. Muito bem, vamos continuar. E agora, exemplos de relações desarmônica interespecífica. Temos aqui como exemplo o amensalismo ou antibiose, uma relação mais-menos. Uma espécie sai beneficiada e a outra tem prejuízo. O que são espécies amensais ou antibiose? São espécies que liberam toxinas, que liberam substâncias inibidoras de outras formas de vida. Temos como exemplo os fungos. Então, existe o fungo Penicillium, que produz o antibiótico penicilina, que foi descoberto acidentalmente. Então, o que acontece? Se aqui tiver uma colônia de bactéria e esse fungo surgir nessa colônia, então, onde estiver o fungo, as bactérias não se desenvolvem, porque os fungos produzem antibióticos, substâncias que matam as bactérias. Ok? Temos também outro exemplo aqui, o eucalipto. Você sabia que onde tem uma floresta de eucalipto não nascem outras árvores? Então, você não vai ver entre uma floresta de eucalipto uma mangueira no meio, um coqueiro no meio, certo? Uma goiabeira ali no meio. Por quê? Porque o eucalipto ele produz toxinas em suas raízes, que impedem que outras espécies de árvores se desenvolvam. Um exemplo muito comum de amensalismo em antibiose é o que nós estudamos no ano passado, um fenômeno chamado maré vermelha. Pessoal, lembra aí, quem é responsável por esse fenômeno maré vermelha? São as algas vermelhas? Não, não são as algas vermelhas. São as algas o quê? São as dinoflagelados ou do filo Dinófita, tá? Então, as algas que são responsáveis pelo fenômeno maré vermelha são as algas do filo Dinófita, ou também conhecidas como os dinoflagelados, que quando muda a temperatura, o pH, a salinidade da água, alguma alteração na água, elas se desenvolvem rapidamente, se reproduzem rapidamente, se proliferam, produzindo grandes quantidades de toxinas e causando também grande mortandade de toda a vida dos peixes que ali vivem naquela região. Tá? Esse é chamado de maré vermelha. Muito bem. Outro exemplo de relação interespecífica desarmônica é o parasitismo. Uma espécie é beneficiada, a outra é prejudicada. Indivíduos que vivem às custas do outro. Os piolhos, os carrapatos, a erva de passarinho,
essa plantinha aqui, ela é uma hemiparasita. Hemi significa metade, certo? Hemisfério, metade do globo, metade do planeta, né? Então, essa erva de passarinho, ela é uma hemiparasita. Por quê? Porque ela tem folhas. Então, elas produzem sua própria seiva elaborada, porém suas raízes roubam a seiva bruta da planta hospedeira. As suas raízes penetram no xilema da planta hospedeira, sugando ali a sua seiva bruta. Então, é um hemiparasitismo. Então, temos o cipó-chumbo, que é um holoparasita. E holo significa total. Então, ele parasita justamente o floema, que conduz ali no floema a seiva elaborada, matéria orgânica, tá certo? Então, esses cipós, como eles não têm folhas, realizam fotossíntese no próprio caule, uma fotossíntese precária, insuficiente. Então, eles precisam de uma fonte extra de carboidratos. Então, eles parasitam o floema da planta hospedeira, retirando ali sua seiva orgânica, sua seiva elaborada, e que pode causar, com certeza, a morte da planta hospedeira. Tá certo assim? Vamos lá continuar. Exemplo também de parasitismo são as verminoses, não é verdade? Os helmintos, né? As lombrigas, certo? Também a solitárias, que é um exemplo de plateumintos. Então, parasitas do intestino, né? Os vermes, são exemplos claros de parasitismo. Endoparasitismo, né? Porque é dentro. O piolho, o carrapato, já é um ectoparasita, porque é fora. Certo? Pessoal, temos aqui essa expressão simbiose. Não esquece disso não, tá, pessoal? O que é simbiose? Simbiose, relação permanente entre seres vivos de espécies diferentes, sendo esta positiva ou negativa. Atualmente, simbiose se aplica a qualquer tipo de relação interespecífica. Então, simbiose é uma relação permanente entre duas espécies diferentes. Tá bom? Não confundir simbiose com mutualismo. Certo? Achar que são duas espécies diferentes que vivem intimamente ligadas. Não. É qualquer relação entre duas espécies diferentes, sejam elas harmônicas ou desarmônicas. Sendo entre espécies diferentes, sendo interespecífica, é uma simbiose. Tá bom assim, pessoal? Muito bem. Existe também outro tipo de relação interespecífica entre espécies diferentes, que é o esclavagismo. É uma espécie que faz da outra escrava. Existem formigas que cultivam pulgões. O que são pulgões? São espécies de insetos que se alimentam da seiva elaborada das folhas. Como eles se alimentam de muita seiva elaborada, eles produzem fezes, eles liberam fezes doces, fezes com muito açúcar. Então, o que acontece com as formigas? As formigas carregam esses pulgões para dentro do formigueiro e levam folhas para esses pulgões se alimentarem da seiva elaborada dessas folhas. E quando esses pulgões defecam, as formigas se alimentam das fezes dele, porque são fezes doces. Então, observem que as formigas usam os pulgões como seus escravos. Tá? Isso também é chamado de esclavagismo. Ok, pessoal? Muito bem. Agora nós vamos de música. Tá bom? Vamos revisar aqui o assunto com música. Vocês vão gostar da música, tá, pessoal? Vai ser super bacana, tá? Vamos lá! As relações podem ser pra ganhar ou então pra perder. Existindo ou não harmonia, isso é o que devemos saber. Oiê, oiaiá. Aumente o som aí. Oiê, oiaiá. Ela terá harmonia se não houver prejuízo e se alguma das partes tiver algum benefício. Colônia tem indivíduos, podem ter corpos ligados, são bactérias, corais ou alguns protozoários. Sociedade é marcante, os corpos são separados, organizados em funções, como as abelhas já são. O crocodilo e o palito na protocooperação, ajuda não obrigatória, faltando não morrerão. Porém no mutualismo
mutualismo, a união é vital. Algas e fungos são líquens, protozoário e cupim. Comensalismo, um ganha, outro não tá nem aí. O leão deixa pra hiena e ela morre de rir. Inquilinismo em orquídeas que apoiadas crescerão. Peixe entrou no Holotúria que serviu de proteção. Finalizando a harmonia, cabra preste bem atenção. Se você não se ligar, é bomba ou recuperação. As relações podem ser pra ganhar ou então pra perder. Existindo ou não harmonia, isso é o que devemos saber. Oiê, oiaiá. Oiê, oiaiá. Mas se houver prejuízo, desarmonia já é. Um ganha e o outro se ferra, e assim não vai dar pé. Competição é danada, o recurso faltará. Disputa é sempre acirrada e o mais forte vencerá. No mensalismo, produtos, fatores inibirão que a espécie mensal cresça, antibioses serão. O predatismo apresenta a presa e o predador. O fiatinho deu mole e o leão abocanhou. Canibalismo aparece dentro da mesma espécie. Matou e teve motivo, em peixes isso acontece. Parasitismo famoso, vivendo às custas alheias. É o parasita na boa e o hospedeiro esperneia. Pra acabar com a desarmonia, cabra preste bem atenção. Se você não se ligar, você vai tomar no prejuízo. As relações podem ser pra ganhar ou então pra perder. Existindo ou não harmonia, isso é o que devemos saber. Oiê, oiaiá. Oiê, oiaiá. Ô cabra, você viu que nós falamos primeiro das relações harmônicas, depois desarmônicas. Não vai misturar as coisas não. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.